Fala minha gente bonita, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais um vídeo de fone hypadíssimo, chinês, in-ear e barato. Tudo que todo mundo gosta. Kiwi Ears Cadenza, enviado gentilmente pela Linsou para review. Vamos descobrir se Kiwi Ears Cadenza realmente é tudo isso, começando com a construção. Bom, o Cadenza custa $35, convertendo para o real ficam cerca de R$200. E na minha opinião ele cobre uma lacuna muito interessante e realmente faltavam fones desse peso nessa faixa de preço. Porque assim, geralmente eu comento o quanto que é difícil bater o 7Hz Zero e o Tangsu Honor, que muitas vezes eu pego fones de 200, 300, às vezes até R$400 e vejo eles sendo demolidos pelo Tangsu Honor e o 7Hz Zero. Inclusive era muito difícil de achar um fone de R$200 que realmente justificasse o upgrade. Você falasse, pô, eu vou investir mais e vou receber mais do que num Tangsu Honor ou 7Hz Zero. E finalmente o Cadenza cobre essa lacuna, já dando spoiler aqui para vocês, sendo um fone melhor, sendo um fone incrível e novamente um custo-benefício insano. Bom, em construção ele é bem simples, mas muito bem acertado, conta com um cabo que não embola, que é discreto, que é leve, confortável, não tem microfonia, então nada do que reclamar. Shells muito confortáveis, por fotos eu achei que elas iam ser grandonas e tudo mais. Inclusive eu achei que elas iam ser um pouquinho extravagantes pela pintura, mas pessoalmente são lindos os fones. E ele conta com uma configuração muito básica, que é um driver dinâmico só. Então, cara, um driver dinâmico vai por mim. Geralmente quando é bem tunadinho dá certo. E esse aqui é revestido de berílio, então em tese você tem uma flexibilidade maior para o driver e talvez uma dinâmica maior, mas a gente vai chegar nisso no som. 3 sets diferentes de ponteira, então você está com uma variedade legal de ponteiras, apesar de que elas são meio parecidas em tamanho de bocal e tudo mais. Eu acho que umas ponteiras de bocais abertos seriam interessantes. Mas assim, como eu disse, um fone barato, fone bem acabado, um fone bem feito, com um unboxing simples e enxuto, mas onde você tem tudo o que precisa. E como é o som do Cadenza, considerando que o conforto e a construção é muito boa pela faixa de preço, como é o som? Justifica esse hype todo que está sendo criado em cima dele? Cara, justifica. Cadenza chegou para mim, eu já sabia que ele estava sendo um pouquinho hypado. E assim, cara, eu coloquei ele no ouvido sem esperar muita coisa, porque tem tanto fone hoje em dia sendo hypado que você coloca e não é nada demais. Mas bicho, quando eu coloquei esse cara no ouvido e ouvi uns 5 minutos, eu já estava embasbacado. Foi mais ou menos a situação que eu tive quando ouvi o Shure ou Zero pela primeira vez e não entrava na minha cabeça ele ser tão barato. Bicho, eu comparei com muitos fones, inclusive fones mais caros, de 400, 500, 600 reais, e muitas vezes eu me peguei preferindo o Cadenza. Simplesmente tem uma coerência de som que é difícil explicar. É aquele tipo de fone que não é tudo aquilo, você tem fones melhores, possivelmente, mas toda hora você está pegando ele para ouvir, porque ele tem um som muito reconfortante, tem uma construção muito boa, tem um conforto muito alto, e realmente quem estava procurando o upgrade do Tangsu Honor, do 7Hz Zero, e não encontrava porque tinha que ir para fones como o Titan S ou o Moondrop Aria que custam R$400, chegou a hora e finalmente o Cadenza superou esses fones por uma boa margem. Inclusive eu vejo muita gente que talvez vai preferir o Cadenza ao Moondrop Aria ou um Titan S. E como é o som do Cadenza? Cara, a primeira coisa que chamou a minha atenção foram as seguintes características quando eu vi ele. Dinâmica muito forte, graves com bastante impacto, bem amarrados, bem rápidos. Eles têm uma quantidade elevada, inclusive, de subgraves, mas não muito. Só que a fisicalidade é muito grande. Você sente aquele impacto assim. E bicho, eu não tinha ouvido nenhum fone abaixo dos 400, 500 reais que tenham essa fisicalidade. Acho que inclusive nem o Moondrop Aria tem uma fisicalidade tão grande. O Moondrop Aria tem bastante subgrave, mas não tem uma dinâmica tão grande. Inclusive ele escala bem com amplificação, ele é fácil de tocar, mas quanto melhor amplificado, mais ele vai bater. Então um donglezinho é recomendado. E os graves, não preciso dizer que são os meus favoritos na faixa de preço. Tudo que eu gosto. Não é uma quantidade tão absurda. Tem uma velocidade alta para você ouvir seu power metal, seu heavy metal, seu prog metal, enfim, qualquer coisa que tenha uma velocidade alta e exija uma resolução alta. Tem também uma boa extensão, tem uma dinâmica muito alta, um impacto visceral muito alto. Então graves de excelência, inclusive graves melhores do que muitos fones bem mais caros. Médios
Médios um pouquinho recuados, vocais um pouquinho recuados, coisa que é do meu agrado. Eu não curto essa assinatura Harman que estão usando tanto hoje, que fica com aquele pinagain muito colado, vocais muito colados, isso para mim é bem cansativo. E o Kiwi dá um passinho para trás, deixa esse palco mais aberto por conta disso, você tem um palco sonoro amplo, onde os instrumentos se espalham legal, não fica aquela coisa congestionada na sua cara. Médios que não sibilam, que não rasgam, não gritam, com um timbre muito natural, um detalhamento muito alto e, novamente, uma coisa que eu não esperava nessa faixa de preço. Médios tão coerentes e com timbre principalmente tão natural. Partindo para os agudos, você tem agudos assim, um pouquinho brilhantes, um pouquinho a mais do que a naturalidade, na minha opinião. É um fone um pouco energético. Ele é bastante neutro se comparado com um KZ, com um TRN ou algo assim, mas ainda assim ele tem uma energia a mais. Se você comparar com o Titan S é bem mais seco, tem bem mais médios. E bicho, são agudos que não agridem, ele tem a região da presença dos agudos elevada, aquela região da texturização dos 4 a 5 kHz, que trazem uns acordes com brilho a mais, micro detalhamentos das músicas. Então ele acaba tendo tecnicalidades muito acima da faixa de preço. Na minha opinião, ele inclusive quase compete com o Titan S. Ele perde em detalhamento, palco, tudo mais, perde. Mas você ouve os dois lado a lado e fica, pô, cara, isso aqui tá chegando perto, velho. Então você tem um fone com um palco bem aberto, uma separação instrumental muito alta, um nível de detalhamento muito alto, superando por uma boa margem o Tangzo One, 7Hz Zero, e um tuning de excelência. Tuning de excelência combinados com uma dinâmica muito alta nos graves, coisa que faz falta nesses fones mais baratos. 7Hz Zero, Tangzo One e tudo mais não tem uma dinâmica muito alta. Você não sente aquele som amarrando tanto, te dando tanto impacto. Então o Cadenza chegou para ficar. É o fone que eu estou mais usando na academia atualmente por conta dessa energia, conforto e ser um fone simples que, pô, se estragar ali no treino ou algo assim, eu pegar uma chuva com ele, eu não vou ter problemas mais sérios. Se tornou meu queridinho. Inclusive eu estou preferindo ouvir ele do que muitos fones mais caros. E fica aqui minha maior recomendação. Kiwi Ears, na minha opinião, é o melhor fone até R$300, sendo superado a seguir pelo Moondrop R e Titan S, que na minha opinião ainda são melhores. Mais abaixo dos dois, sinceramente não ouvi nada tão bom. Bom, espero que você tenha gostado da review. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Tem o Apoia-se do canal se você quiser apoiar também o meu trabalho. Fico muito agradecido e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!